Pra gente começar, vamos precisar de uma bola de 20. Então, eu amasso a massa branca. Eu vou encapar a bola em 20, tá? Vou puxar mais pra cá. E aí, eu vou fazer só um corpinho simples. Aí, eu alongo aqui, essa parte que ficou com esse defeitinho ali, a gente põe na placa, né? E só assim. E aí, eu vou pegar o palito, sempre tiro, né, as marcações que fica. E eu vou imaginar que esse palito é a perninha que vai ficar. Então, eu vou fazer o furo bem aqui. Quando eu aperto, meu dedo fica aqui. Então, eu tenho que voltar e alisar, tirar toda essa marcação aqui, tá? E aí, eu vou deixar ele aqui no isopor pra secar, tá? Vou fazer a cabeça agora. Peguei 10 gramas de massa branca, vou fazer a cabeça. Então, eu faço uma bolinha. A bolinha eu nunca consigo fazer na frente da câmera, porque eu acho muito ruim. E aí, no meio da bolinha, eu vou fazer esse movimento de vai e vem. Vê que já ficou, né? Carinha dele aqui. E aí, eu vou usar o meu dedo pra empurrar essa parte, usando o meu dedo aqui, tá? Vai ficar assim. Aí, eu volto, tiro todas as marcações. Se a tua massa estiver muito seca, tem que pôr cola. A minha aqui não, então eu não vou pôr cola. Mas se você vê que precisa, senão a orelhinha ela descola, né? Daí eu faço 2 orelhinhas, essas orelhinhas elas não têm uma grama certa assim. E aí eu vou deixar secar. Aqui, eu deixo secar assim em cima do EVA. Então, eu vou voltar quando essas peças estiverem bem secas. Então, aqui eu já separei 4 gramas para cada patinha de trás e 3,5 gramas para a patinha da frente, tá? Então, eu deixo assim tampado para não ressecar. Então, eu vou amassar a minha massinha aqui. Vou esticar ela assim. E aí, vou fazer uma leve pressão aqui na minha tábua, tá? Pra fazer a patinha. Eu faço isso as 4 vezes. Então, a patinha de trás e a patinha da frente. Aí, eu vou pegar o meu corpinho que tá com o palito. Eu vou cortar o palito mais ou menos uns 2 dedos aqui. Vou mergulhar um pouquinho na água só. Pra ele deslizar melhor o biscuit, né? Aí, eu vou pôr um pouquinho de cola só aqui, nessa pontinha. E pego a minha patinha de trás e coloco aqui no palito, tá? Eu posso rodar ele um pouquinho pra entrar mais fácil. A intenção é que o palito não apareça, que fique pelo menos meio dedo aqui antes de chegar no final, porque esse biscuit vai encolher um pouco, e se eu deixar o palito aparecendo, ele vai dar um problema depois quando ele secar, sabe? Ele vai aparecer e daí esse biscuit ele vai sair da base. Então, eu deixo assim, tá? Essa patinha de trás eu só vou fazer a marcação e a patinha da frente também. Vou só fazer a marcação. Então, uma patinha pra cima, tá? Sem colar. E a outra patinha do outro lado. Só faço marcação pra ficar aqui esse vinco, pra na hora de colar ficar melhor, tá? Eu tenho aqui, eu uso, né, pra fazer essas patinhas cor-de-rosa, eu uso aqui um pó. O pó, não tô ganhando nada pra fazer propaganda. É um pó iluminador rosa, tá? E aí, eu pus num potinho pra ficar melhor, porque eu tenho esse batedor de scrap
da Toque Cri que eu uso esse maiorzinho aqui. Se você não tiver, pode ser o que você usa para colocar o blush, né, no rostinho das tuas peças, pode ser também. Eu gosto desse batedor aqui, ele dura para sempre, faz muitos anos que eu uso. Então, eu passo bem de leve aqui na pontinha da patinha, tem que ser bem de leve, porque senão fica marcado. E esfrego com o dedo, tá? E aqui nas patinhas também, as outras patinhas. Eu faço isso com o biscuit molhado ainda, tá? É um outro efeito que dá na peça, mas eu prefiro que seja assim, tá? Vou aproveitar, né, o pozinho que tá aqui no meu batedor e vou fazer a bochecha do meu unicórnio. Tá? Eu sempre guardo porque tenho medo de bater e isso espatifar tudo. E vou pegar minha caneta, uma caneta permanente, preta, normal. Vou fazer o olhinho. O olhinho é só um pinguinho, né? Uma bolinha preta. E agora eu vou fazer meu chifre. Então, eu pego uma bolinha bem pequenininha. Vou esticar ela na minha mão. As pontinhas eu vou deixar elas bem fininhas. E aí, o meio eu dobro. Com essa mão esquerda, eu vou segurar essa pontinha bem de leve e daí eu vou torcer para fazer o chifre. É assim que eu faço o chifre. E daí eu corto essa ponta. Aí eu passo uma cola aqui no meu unicórnio, tá? Agora sim, eu vou pegar a minha cola lantejoula e vou pôr aqui nesse pezinho que vai ficar na bandeja, né? Que vai ficar ali na base. E vou colocar ele molhado aqui na minha base, porque eu acho que cola melhor, sabe? O problema é que essa perninha, ela tá mole. Então, se eu deixar assim, ela vai despencar. Então, eu tenho aqui uma paredinha, né? Uma parede, Então, vocês deixem secando assim, pode ser até aqui na base, assim, ó. Para dar um suporte para ela não despencar. E fica olhando. Se precisar arrumar, se tiver tortinho, fica olhando. Agora não dá para fazer mais nada. Tem que esperar pelo menos 1 hora, mais ou menos, para secar um pouquinho essa minha perninha, para eu continuar, para isso aqui tudo não desandar, tá? Então, agora é só colar as partes, né? Que a gente já deixou secando. Eu ontem tentei colar os meus outros ali com o Tec Bond. E essa minha Tec Bond não está colando. E eu não sei o que acontece. Não sei se ela já venceu. É a segunda vez que acontece isso, sabe? Eu coloco o pinguinho e coloco o biscuit. E aí demora um tantão pra ficar segurando aqui. E aí tiro e ela não cola. Não sei o que acontece. E aí, tem que ficar segurando e colando as partes ali. Então, eu até colei, eu nunca faço de um só, né? E eu fiz 4, são 4 pedidos da cliente. E os outros 3 ali que eu já fiz, eu colei as perninhas e os bracinhos com cola branca mesmo, tá? Então, vou torcer para que cole. Então, a perninha de baixo vai ficar assim. Um bracinho, olha a importância de marcar, porque daí já ficou marcado, né? E fica muito mais fácil de colar. E aí, um bracinho, a gente vai deixar assim pra cima e o outro bracinho assim pra baixo, tá? Então, eu vou, ó, viu que eu falei? Eu vou colar aqui. Com a cola branca, vou ter que ficar segurando um pouco, daí eu já volto aqui pra mostrar pra vocês.
Bom, agora já colei ali com a cola, eu vou esperar um pouquinho, né, tem que esperar um pouquinho pra gente continuar, mas eu vou explicar a bandeja, essa bandeja aqui. Quando eu fiz a menininha, eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer o passo a passo dela também. Eu usei a outra parte da bandeja. A bandeja nada mais é do que uma latinha transparente, essas latinhas de Mint to Be, sabe? Eu acabei comprando esses potinhos transparentes uma outra vez. E quando as pessoas me perguntam, onde você compra? Muitas vezes eu compro aqui na minha cidade mesmo. Outras vezes eu compro no Mercado Livre. Então, no Mercado Livre deve ter para vender. Ela tinha Mint to Be, potinho de plástico transparente. E aí, pra menina, né, que eu fiz a palhacinha, eu usei a parte de baixo. Essa parte da tampa eu coloquei ali. E essa palhacinha eu vou ensinar num outro passo a passo. E o unicórnio, eu usei a parte de baixo. Ele fica mais largo, tá? E dá pra colocar doce, balinha, enfim. Dá pra colocar brigadeiro. E aí, a gente vai colar aqui, tá? Por isso, a importância da peça estar bem seca, né? Então, ali... Então, a peça tá bem seca, porque isso aqui vai desandando, ele vai caindo, 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 aí não para em pé. Então, ele tem que ficar bem paradinho, com a perninha bem firme, porque a hora que a gente colocar o pote, por mais leve que ele seja, ele vai caindo, 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 aí não para, e a gente tem que tirar o pezinho e colar de novo. Tem que deixar bem seco, tá? E aí, eu tentei colar esse aqui, Nossa, tô fazendo uma cascata. Esse aqui ficou com a bandeja bem na pontinha da patinha. Não sei se vocês conseguem ver. E aí, eu tinha colado com cola de silicone. Eu colei esses dois aqui ontem com cola de silicone. E esse aqui, ele não parou. Por quê? Esse aqui ficou com a patinha bem retinha. E aí, eu consegui colocar bastante cola de silicone em volta da patinha e deu uma superfície maior e colou. Então, eu puxei aqui, ó, tá bem firme, tá? Só que esse não, e eu puxei e descolou. E aí, eu pus um pouquinho de Tec Bond e daí ele colou, tá? A patinha ainda tá um pouco mole, por isso que tem que tomar cuidado, ó. Tá vendo como tá mole? Não pode mexer esse bracinho. Então, ele ainda tá secando, né? Porque faz uns 2 dias que eu fiz só. E esse aqui também vai dar problema, porque a patinha tem que estar bem assim, ó. Bem pra cima. Porque ela até descolou. Por quê? A hora que eu for colar, essa parte todinha, né? Essa parte da patinha tem que ficar em contato com o pote, tá? Porque senão vai dar problema na hora de colar. Se você tiver dificuldade em colar a patinha na hora que for montar o unicórnio, não vai ficar me xingando, dizendo que é culpa da Viviane, que, não consigo fazer esse negócio aqui. Porque eu também não consigo, é complicado, né? Tem que esperar secar, porque eu não posso colocar a patinha mole aqui, porque ela vai despencar. E, às vezes, quando a gente vai colar a peça dura, ela não cola. Ou, às vezes, ela não encaixa direito. Então, o que você faz? Você corta um pedacinho bem pequenininho aqui, eu cortei da patinha, cortei com estilete. E daí, eu pus um pouco da Tec Bond e agora ela parou. Tá? Porque eu tava com problema de colar. Que nem aqui a cabecinha. Às vezes a cabeça não cola. Então, você pega o estilete, corta só um pouquinho ali, passa a Tec Bond e você cola e fica melhor de colar, tá? Então, agora a gente vai pro desafio da bandeja pra colar esse negócio aqui. Pra vocês verem que às vezes também não dá certo comigo. E a gente tem que tentar, né? E às vezes a gente desmancha, faz de novo. Às vezes a gente não acerta de primeira, que nem aqueles eu consegui colar com
com a cola de silicone. Esse aqui eu vou colar com a Tec Bond, às vezes a Tec Bond não cola. Se fosse com o biscuit molhado, a cola de lantejoula seria excelente. Não dá, né, pra gente colocar o bracinho mole aqui, porque ele não vai parar. E eu já coloquei eu vou mostrar ali pra vocês, eu coloquei um palito pra ficar parado, sabe, o bracinho, e acabou ressecando bastante o biscuit, e ele ficou com o bracinho deformado. Dá uma dó, porque, né, ó, não colou, você tá vendo? A gente tem problema muito sério com cola. Eu demorei muito pra encontrar uma cola boa, assim, que colasse. Às vezes a gente tá com uma encomenda enorme e o negócio não cola. Já aconteceu várias vezes comigo. E aí a gente tem que ir testando, sabe? A cola de silicone, ela é boa. Se você ficar segurando, ela dá efeito. Eu vou ter que tirar e vou ter que colocar de novo, porque não vai dar. Tem que ficar segurando aqui um monte. Então, eu vou segurar aqui. Quando tiver colado, eu volto. Enfim, consegui colar a bandeja. A bandeja com a Tec Bond. Eu acabei, né? Ela ficou bem firme, ó. Tá? Só lembrando que esse pezinho tem que estar bem seco e esse bracinho também tem que estar bem seco, porque é a estrutura aqui que vai fazer a bandeja ficar bem firme, tá? E atente também, porque se o bracinho não estiver bem seco, ele vai se mexer, essa bandeja vai ficar torta, e veja se você não colou torto. Se precisar secar um pouco mais, você coloca encostado numa parede, assim, para dar um sustento até ficar bem seco, tá? A gente vai fazer a crina, então, eu pego um tanto de massa e vou beliscando um pedacinho de massa, vou esticando na minha mão e vou separando por cor. Então, eu vou precisar aqui de 7 conjuntos de cores e 2 para o rabinho. O rabinho eu faço um pouquinho maior. E separado tudo, eu venho e colo. Então, eu vou passar cola aqui, aonde vai a minha crina, e vou começar de baixo. E vou colocando um do lado do outro. Eu uso azul bem clarinho, rosa bem clarinho, e o amarelinho bem clarinho, tudo misturado com bastante branco. Então, eu faço 5 aqui atrás. E os outros 2, dou uma ajeitadinha, sempre dou, né? Uma ajeitadinha aqui. E os outros 2 eu vou fazer da franja. Então, eu venho aqui do lado e empurro lá pra trás, pra fechar esse buraco que ficou ali. Então, a outra franja eu seguro com o polegar, né? E empurro lá pra trás e dou uma ajeitadinha aqui, ó. Isso aí. E aí, o rabinho são 2 pedaços, né? Eu dou uma juntada aqui nesse 2 conjuntos. Eu aliso essa pontinha, vou passar um pouquinho de cola e vou colocar ali onde vai ficar o rabinho, aqui atrás. E coloco ele pra cima da perninha, tá? Aí fica, né, de gosto de vocês, as cores, né, depende da cliente, as cores que você vai usar e o jeito que você vai fazer a crina, se pra lá ou pra cá. Se você vê que precisa mais, pode colocar mais, né, claro. Com essas medidas que eu fiz esse porta-doces, você vai poder fazer também o unicórnio na garrafinha, que é o mesmo tamanho. A única diferença é que a hora de colar os bracinhos, eu usei a cola lantejoula com um biscuit molhado. Aí, nossa, olha, vira pedra, não tem que tire isso daqui da garrafinha, com a garrafinha de plástico. Eu não faço mais de vidro. Eu fazia a garrafinha de vidro e achava que ficava muito pesado. Não faz diferença, né? Pra quem vai comprar. Esse agarradinho no tubete é a mesma medida que esse da bandeja. Também colo ele aqui na base, ele molhado e ele agarrado no tubete. Eu coloco as patinhas com a cola lantejoula mesmo, tá? Molhado as patinhas. Aí fica duro, ó, não sai de jeito nenhum.
E também faço, com a mesma medida, o unicórnio que vai em cima do cubo, né? Os cubos que eu faço com as letras. Eu tenho um vídeo aqui explicando como é que eu faço para decorar com o tecido. Eu hoje em dia já uso as letras já recortadas em MDF, só pinto com tinta spray. Dependendo da cor, né, que a cliente pedir. Se é branco, eu já compro resinado. Tem uma... Vou mostrar pra vocês. Eu tenho uma loja que vende artesanato aqui na minha cidade, ele já vende assim resinado. Então, quando é branco, eu já compro assim, porque eu acho uma preguiça. Eu tenho uma preguiça de pintar essas letras, dá um trabalho, mesmo com spray. O cu dourado fica legal. Então, com branco, eu já compro resinado. É o mesmo preço, eu pago R$1 cada letrinha. E vendo o cubo por 18, eu já cheguei a vender por 20, mas eu acho muito caro, porque a pessoa, a cliente, né, nunca vai comprar um cubo só, vai comprar sempre 3, 4, 5, essa minha cliente do unicórnio comprou 10. E é super fácil de fazer, né, com o tecido, eu sempre faço com o tecido, e às vezes eu pinto, o cubo do Circo Rosa é pintado com tinta, e aí põe a letrinha. E com essa medida que eu fiz, é só, né, a mesma medida da perninha, só que em vez de ele ficar de pé, você dobra a perninha, põe, ó, a perninha na boquinha, né, põe ele agarradinho aqui, são as mesmas medidas, o mesmo tamanho do unicórnio. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante, são peças super úteis que as clientes adoram, que vende bastante. Espero que vocês tenham gostado. E aguardo vocês numa próxima aula.